Olá pessoal do canal, estamos fazendo esse vídeo aqui para demonstrar como é feito a formatação e instalação do Windows 10. Este computador que eu estou usando é um notebook da Itautec, então eu liguei ele e a gente precisa entrar no menu de configurações do computador, antes de começar a formatação. Nesse computador específico, esse notebook, quando você liga ele, você pressiona a tecla F2 e ele vai entrar no setup de configurações. Tem outros computadores que você tem que pressionar a tecla Delete do teclado, outras o F3. Geralmente é o F2 ou a tecla Delete. Quando você ligou o computador, você já fica pressionando essas teclas, uma delas, né, que ele vai acessar o menu do setup. Então, o que a gente tem que fazer? Com o pendrive conectado em uma USB no computador, o pendrive bootável que a gente criou no vídeo que a gente fez sobre pendrive bootável, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo e também um card nesse vídeo sobre o vídeo que a gente fez criando esse pendrive. Então esse pendrive já está conectado na nossa USB. Para todos os computadores que forem ser formatados, o que a gente precisa fazer? Precisa dizer para o computador que quando ele iniciar, ele procure a pendrive primeiro e não o HD, não o HD do computador, onde estão as informações. Que ele procure primeiro o pendrive. Então, normalmente é na aba boot, tá? Então aqui a gente tem, ó, eu tenho o meu pendrive, né, que já está por primeiro. Nesse caso, para eu mudar a posição, nesse meu notebook, eu aperto menos ou mais, ó. Eu trago para cima e para baixo, para eu deixar na primeira opção o meu pendrive Kingston aqui. Tá certo? Se eu viesse aqui, ó, no meu IDE, que é o meu HD, e pressionasse o mais, ele ia iniciar pelo HD. Mas a gente não quer, a gente quer iniciar pelo pendrive para fazer a instalação. Então vamos deixar ele por primeiro. Para salvar esse menu depois que você fez a configuração, você vai pressionar a tecla F10 do teclado e Enter. Ele vai salvar e reiniciar o computador. Reiniciando o computador, ele já vai buscar o instalador que está na nossa pendrive. Veja que ele já está iniciando o Windows, o instalador do Windows. Vamos aguardar aqui ele iniciar. Geralmente pela pendrive ele é muito mais rápido, né? Eu estou usando uma pendrive 2.0, que é uma pendrive simples, mas se você utilizar uma pendrive 3.0, que ela é de ultra velocidade, em uma porta do seu computador que seja 3.0, vai ser muito mais rápido a instalação. Esse notebook meu é um notebook antigo, então ele não tem essa porta, está em uma USB normal. Veja que ele já carregou a tela de instalação. Né? Então, o que eu vou fazer nessa tela? Ele já trouxe para mim o português, eu vou avançar e vou clicar em instalar agora. Ele está dizendo que a instalação está sendo iniciada, né? Está processando a instalação. É um videozinho meio longo, mas se você fizer esse passo a passo, você vai conseguir formatar o seu computador tranquilamente. Então aqui ele está pedindo a chave de ativação do produto, a gente não é obrigado a colocar agora. Vamos ignorar essa etapa.
Aqui são as cláusulas, tudo que diz sobre a instalação do Windows, enfim, né? Que a gente tem que aceitar os termos, né, da licença. Então vamos aceitar, vamos avançar. Agora aqui nessa tela, muito importante, ó. Essa primeira opção é quando você quer atualizar. Por exemplo, você tem um Windows 8, um Windows 7, tá certo? E você quer atualizar em cima da instalação que você já tem, você vai usar essa opção. Eu não recomendo porque nunca fica bom essa instalação. O correto mesmo é que você faça um backup dos arquivos e faça uma instalação do zero, uma instalação nova do Windows que você quer utilizar. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou em personalizado. O que são essas opções aqui, ó? Ele trouxe para mim o meu HD, e o meu HD está repartido em 3 partes de outros sistemas que eu já tinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Se o seu estiver assim, você pode dividir ele em quantas partes você quiser ou deixar somente uma parte para instalar o Windows. Eu vou excluir essas partições aqui para mim, lembrando que fazendo isso eu perco todos os dados que tem nele. Como para mim não é importante, então eu vou excluir aqui, tá certo? E vou excluir, deixando somente uma partição. Esse meu HD é de 80 GB. Agora eu já vou dar uma dica aqui, aproveitando o vídeo. Vamos supor, eu quero dividir esse HD aqui em 2 partes, para uma parte eu fazer sempre backup e a outra parte, se o meu Windows corromper, por exemplo, eu reinstalar. Então eu posso fazer isso. Eu vou aqui, ó, clico em novo. Eu quero criar uma partição de 25 GB para esse backup. Então eu vou aqui e digito o número 25 e dou um aplicar. Ele vai dizer que vai criar a partição. Ele está criando. Então veja só, ele criou uma partição de 25 GB, né, que ele sobrou 23.9, que eu vou usar como backup. E aqui vai ser a minha partição que eu vou instalar o Windows, tá certo? Então, eu vou deixar essa minha partição para backup e essa partição para a instalação do Windows, tá certo? Se eu não quisesse fazer essa partição de backup, não teria problema, eu só ia selecionar a partição que ficou depois que eu excluí e ia avançar. Como eu quero que fique instalado aqui o meu Windows, eu vou avançar e ele já vai começar a copiar os arquivos e fazer a instalação. Eu vou dar um pause agora aqui, que ele vai demorar em torno de uns 10 minutos, pelo pendrive é bem rápido, e retorno para a finalização da instalação do Windows. Então, pessoal, voltamos aqui, ele finalizou 100% aqui a barrinha da instalação de arquivos do Windows. Agora ele está concluindo aí a primeira etapa da instalação. Ele vai pedir para reiniciar o computador, tá? Ele vai aparecer uma caixinha dizendo que está reiniciando. Nesse momento, você pode retirar a pendrive do computador, tá? Para que ele reinicie e não comece pela pendrive novamente, para que ele reinicie e vá direto para a unidade que foi instalado já o Windows. Ele vai começar agora, está processando. Se você não quiser retirar a pendrive, você não precisa. Na hora que o computador reiniciar,
é só você entrar nas configurações de boot novamente, pressionando a tecla Delete ou F2, no meu caso F2, e mudar a posição lá do boot para que ele inicie do seu HD. Mas aqui eu acho mais fácil, já vou tirar a pendrive, porque ele não necessita da pendrive para finalizar essa instalação do Windows, uma vez que ele já copiou todos os arquivos necessários para o computador. Tá certo? Esse computador que eu estou instalando, ele tá demorando mais do que o normal, porque eu peguei esse computador para usar de exemplo, desculpa, mas ele é porque ele é bem lento, sabe? Ele é um computador antigo, então ele demora mais para fazer essa instalação. Mas o processo é o mesmo para todos os computadores, né? Se você não tiver um HD, se a tua máquina for uma máquina melhor, for um SSD, o processo é o mesmo. Olha, ele está preparando os dispositivos, né? Ele vai voltar para a tela de conclusão de, de instalação do Windows. Aqui ele está finalizando a instalação dos arquivos que ele copiou da pendrive. A hora que eu dei o pause no vídeo foi aquele momento que ele estava copiando, né, os arquivos para dentro do HD do computador, né, para que ele pudesse depois a gente tirar a pendrive e ele fazer o processo sozinho. Vamos aguardar mais um pouquinho, se ele demorar muito, porque é a primeira vez que eu estou instalando o Windows 10 nesse computador, né? Se eu ver que ele vai demorar muito, eu vou dar um pause aí, até ele passar da tela, de, dessa tela de término de configuração, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas vocês já estão tendo o conhecimento de como é o processo para fazer a formatação e instalação. Seguindo esse passo a passo, não tem erro de instalação do Windows em nenhum computador, a menos que o computador apresente um outro problema que não seja uma formatação, né? Eu vou dar um cortezinho rápido aqui, volto quando ele passar da tela de instalação dos arquivos. Então, pessoal, ele saiu da tela agora, da tela de cópia da instalação dos arquivos. Ele reiniciou o computador para finalização daquela tela de preparando-se, ele reiniciou o computador.
A imagem aqui da minha tela está meio clara, mas é por causa do ambiente aqui que eu tô. Mas está dando para ver o processo que ele está fazendo. Beleza, nós já estamos com o Windows instalado. Ele está pedindo a chave do produto aqui, a gente não é obrigado a colocar agora, vamos em fazer isso mais tarde. Tá? Aqui a gente pode personalizar as configurações do Windows. Tá? Algumas configurações de inicialização, de atualizações, mas a gente vai deixar ele usando as configurações expressas mesmo, que são as recomendadas, tá certo? Então vamos avançar aqui, as configurações expressas. Quando você tem uma série de computadores iguais para fazer uma formatação, você pode pegar um computador desse, um deles, e fazer esse processo que a gente está fazendo, padronizar um computador, né? E aí, num próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como clonar ele já pronto em outros computadores. Aí, o processo é muito mais rápido, você não precisa estar configurando desde o início todas essas informações que a gente está fazendo agora. Então, como eu disse, esse é um computador antigo. Mesmo assim, ele suporta o Windows 10, só que ele é um pouco mais lento, né, para fazer a instalação. Então, todo o processo de configuração nele é mais demorado. Mas se você estiver utilizando um computador de última geração, um computador com SSD, a gente está demorando aí em torno de meia hora para fazer a instalação do Windows nesse computador. Em um computador de última geração, com um SSD, em torno de 10 a 15 minutos o Windows já está instalado e configurado. Tá? Vamos aguardar aqui ele finalizar. Então agora ele chegou na tela aqui para a gente colocar o nome do computador, né? A gente vai colocar aqui o nome Windows 10, né? O nome do nosso computador. Se a gente quiser definir uma senha já de acesso ao Windows, a gente já pode definir nesse momento. Eu não vou querer definir, eu vou avançar. Agora ele já está fazendo as suas considerações finais, vamos dizer assim.
Ele está informando que está finalizando a instalação, né? Vamos lá. Não vai demorar muito, mas já demorando, né? Nesse nosso computador aqui. Lembrando que essa é uma versão do Windows 10, é um Windows 10 profissional, tá? Ele é uma das versões mais leves que tem do Windows 10, por isso que inclusive eu estou instalando nesse computador. Eu vou usar esse computador aqui para algumas atualizações do nosso site, tá? Então, essa versão da imagem que vocês já baixaram, que eu expliquei no vídeo anterior, ela é uma versão que ela vai funcionar em vários computadores. Aquele computador que tem o Windows 7 lá, que não tem mais atualizações, que dá um monte de erros, então a alternativa é passar para o Windows 10. Tá? Se você quiser usar ele nessa versão inicial que ele está, né, você pode usar, senão você pode estar habilitando as atualizações, que ele vai fazer as atualizações até a última versão do Windows 10. Olha aí, então temos o nosso Windows 10 instalado. Agora aqui eu vou mostrar um detalhe para vocês, que eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos, vou aqui no meu computador, veja que ele trouxe 2 HDs aqui, ó. Então, a gente instalou o Windows naquela partição de 50 GB que ficou, mas nós criamos uma partição de 25 GB para backup, para a gente salvar os nossos arquivos. Só que ela está criada, a partição, mas ela ainda não está funcionando, porque a gente precisa formatar ela. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito em cima da partição e vai na opção de formatar. Vamos colocar aqui o nome dessa unidade lá de backup, né? Que foi por isso que a gente criou. Vamos iniciar a formatação e vamos dar um OK. Formatação concluída. OK. Fechar. Agora ela já está acessível para que a gente possa salvar nossos arquivos aqui dentro. Tá certo? Então, tudo que a gente tiver de importante, que a gente achar importante, a gente vai colocar dentro desse backup. Para que se der algum problema no Windows que a gente precise formatar novamente, a gente vai formatar somente a partição C e a D vai ficar intacta, que é os nossos arquivos. Eu aqui tenho só 25 GB porque o meu HD é um HD pequeno de 80 GB, né? Mas se você tiver um HD ou um SSD maior, você pode colocar um tamanho, especificar um tamanho maior lá na instalação para backup, tá certo? Então esse aqui é o nosso Windows instalado, funcionando perfeitamente, tá certo? Se você seguir do início do primeiro vídeo da criação do pendrive, agora nesse segundo vídeo, passo a passo de como eu fiz para fazer essa instalação, você vai conseguir formatar e instalar qualquer computador que você precise, tá legal?
algumas configurações, né, e demais parâmetros, a gente vai passar em um próximo vídeo. Mas, a princípio, a instalação, formatação, criação de partição, foi tudo explicado aqui no vídeo. Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e inscrevam-se no nosso canal para ajudar. Valeu, pessoal, obrigado.